A Igreja Católica Apostólica Romana, com suas raízes fincadas no coração do Império Romano, moldou a civilização ocidental ao longo de séculos. Desde a sua ascensão meteórica, a Igreja exerceu uma influência poderosa na política, na educação, na cultura e no dia a dia das pessoas. Com a promessa irresistível de salvação e vida eterna, conquistou milhões de fiéis, construindo um verdadeiro império espiritual que se espalhou pelos 4 cantos do mundo. No entanto, a história da Igreja, assim como um mosaico antigo, é composta por luzes e sombras. Abusos de poder inimagináveis, perseguições religiosas implacáveis e escândalos financeiros que chocaram o mundo, mancharam a sua imagem ao longo dos tempos. Desde a venda questionável de indulgências até os horrores da Inquisição, a Igreja acumulou um histórico de crimes e violência que não podem ser ignorados. Este ensaio joga luz sobre a história sombria da Igreja, explorando os abusos e a ganância cometidos em nome de Deus. A relação, muitas vezes turbulenta, entre a Igreja Católica e seus fiéis foi marcada por abusos de poder e exploração desenfreada. Desde os tempos medievais, a Igreja exerceu uma influência imensa sobre a vida das pessoas, moldando não apenas suas crenças espirituais, mas também suas rotinas diárias e decisões importantes. A Igreja, com sua autoridade inquestionável, se aproveitou da fé inabalável e da ignorância do povo para manter o seu poderio e, o que é mais lamentável, enriquecer os seus cofres. Os dízimos eram coletados rigorosamente e qualquer resistência era vista como um ato de heresia. A cobrança obrigatória de dízimos, supostamente destinada à manutenção da Igreja e suas obras de caridade, muitas vezes servia para financiar a vida luxuosa e extravagante do alto clero. Palácios opulentos e banquetes suntuosos contrastavam fortemente com a realidade dos camponeses. A disparidade gritante entre a riqueza ostentada pela Igreja e a pobreza extrema dos fiéis gerava revolta e questionamentos inevitáveis. Os camponeses, que mal tinham o suficiente para sobreviver, viam suas contribuições serem usadas para fins que pouco ou nada tinham a ver com a caridade. A venda escandalosa de cargos eclesiásticos, prática vergonhosa conhecida como simonia, transformou a Igreja em um mercado vil de fé, onde a salvação parecia ter um preço. Cargos importantes eram leiloados ao melhor pagador, corrompendo ainda mais a instituição. Essa exploração da fé, como um câncer, corroeu a confiança e gerou um abismo profundo entre a Igreja e seus fiéis, abrindo caminho para movimentos reformistas que desafiaram o status quo. A insatisfação crescia e a necessidade de mudança se tornava cada vez mais evidente. A Reforma Protestante, liderada pelo destemido Martinho Lutero, denunciou veementemente os abusos da Igreja e propôs uma nova forma, mais pura e direta, de se relacionar com Deus. Lutero e outros reformadores clamavam por uma fé baseada nas Escrituras e na relação pessoal com o divino, sem intermediários corruptos. A venda de indulgências, um dos pontos mais controversos da história da Igreja, impulsionou a Reforma Protestante e representa um capítulo obscuro e vergonhoso. Indulgências, promessas vazias de reduzir o tempo no purgatório, exploravam o medo humano do inferno e o desejo universal de salvação. A Igreja, cega pela ganância, usava os recursos arrecadados com a venda dessas falsas promessas para financiar projetos grandiosos e faraônicos, como a Basílica de São Pedro, símbolo máximo da opulência papal. A venda de indulgências, como um tapa na cara dos fiéis, era vista por muitos como um ato descarado de corrupção, colocando um preço na misericórdia divina. Martinho Lutero, com a força de 1000 trovões, condenou essa prática nefasta em suas 95 teses, criticando a deturpação dos valores cristãos e desafiando a autoridade papal.
A Inquisição, um dos capítulos mais sombrios e aterradores da história da humanidade, não apenas da Igreja, foi criada no século XIII com o objetivo de combater as heresias e calar aqueles que ousavam questionar os dogmas da fé. Operando com o aval e a bênção do papado, a Inquisição espalhou o terror e a morte por toda a Europa como uma sombra maligna. Seus tentáculos alcançavam todos os cantos, desde as grandes cidades até as vilas mais remotas. Utilizando métodos brutais e desumanos de tortura, a Inquisição arrancava confissões e delações, muitas vezes falsas, de suas vítimas. As técnicas de tortura eram variadas e aterrorizantes, projetadas para infligir o máximo de dor e sofrimento. Os acusados, tratados como animais, eram submetidos a interrogatórios cruéis e degradantes, sem o direito básico à defesa e à justiça. Muitos eram mantidos em masmorras escuras e úmidas, onde a esperança de um julgamento justo era inexistente. A fogueira, símbolo aterrorizante da intolerância, era o destino cruel de muitos condenados, que morriam entre chamas atrozes. As execuções públicas serviam como um aviso sombrio para aqueles que ousassem desafiar a autoridade da Igreja. A Inquisição, como um lobo faminto, perseguiu grupos inteiros, como judeus, muçulmanos e até mesmo cientistas e pensadores livres, criando um clima sufocante de medo, repressão e silêncio. Ninguém estava a salvo da sua fúria. O legado brutal da Inquisição é uma mancha indelével na história da humanidade, um testemunho cruel da intolerância religiosa e da violência desmedida em nome de Deus. As cicatrizes deixadas por esse período sombrio ainda são sentidas até hoje. A história da Inquisição serve como um lembrete poderoso dos perigos da intolerância e do fanatismo, e da importância de defender a liberdade de pensamento e expressão. Que possamos aprender com os erros do passado e trabalhar para construir um futuro onde a justiça e a compaixão prevaleçam sobre o ódio e a violência. A Inquisição, com seu legado de sangue e terror, nos lembra da importância de lutar contra a opressão e de valorizar a dignidade humana acima de tudo. As cruzadas, expedições militares sangrentas que varreram o mundo entre os séculos XI e XIII, são frequentemente retratadas como um movimento puramente religioso, movido pela fé e pelo desejo de libertar a Terra Santa das mãos dos muçulmanos. No entanto, por trás da fachada de piedade e devoção, as cruzadas revelam as motivações políticas, econômicas e sociais que levaram reis, nobres e cavaleiros a cruzar o mundo em nome da fé. A recuperação de Jerusalém, objetivo declarado das cruzadas, era apenas a ponta do iceberg. A expansão territorial, a conquista de novas rotas comerciais e a busca insaciável por riquezas e poder também motivaram as expedições. Muitos cruzados viam a oportunidade de adquirir terras e títulos. As cruzadas, como um rasgar de espadas, deixaram um rastro de sangue e destruição por onde passaram, vitimando muçulmanos, judeus e até mesmo cristãos orientais. As cidades e vilarejos foram devastados. A violência indiscriminada e a crueldade dos cruzados mancharam a imagem do cristianismo e alimentaram o ódio e a desconfiança entre o Ocidente e o Oriente, criando feridas profundas que ecoam até os dias de hoje. As memórias desses conflitos ainda influenciam as relações internacionais. Apesar dos conflitos e da violência, as cruzadas, ironicamente, proporcionaram um intercâmbio de conhecimentos e culturas que contribuíram para o renascimento europeu. Esse intercâmbio trouxe avanços em ciência, medicina e filosofia. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, acumulou uma riqueza incomensurável, tornando-se uma das instituições mais ricas e poderosas do mundo. Através de doações generosas, dízimos obrigatórios e venda estratégica de terras, a Igreja construiu um verdadeiro império econômico, rivalizando com reis e imperadores.
A riqueza da igreja, ostentada sem pudor, se manifestava em templos suntuosos, catedrais imponentes, mosteiros ricos e palácios luxuosos, adornados com ouro, prata, pedras preciosas e obras de arte de valor inestimável. No entanto, essa riqueza obscena contrastava com a pobreza e a miséria em que viviam muitos fiéis, criando um paradoxo moral que não passou despercebido. A postura da igreja, muitas vezes insensível às necessidades de seus filhos, gerava críticas e questionamentos. A Reforma Protestante, como um grito de liberdade, questionou a riqueza da igreja e sua postura dúbia em relação aos bens materiais. A história da igreja nos convida a refletir sobre a relação complexa e delicada entre fé e riqueza, poder e compaixão, e os perigos da ambição desmedida.